conhecimento, não é? Da Bíblia, não é? Se isto este conheceu aquela, tem a ver com vocês com ela, não é? Ou seja, que há uma metáfora do conhecimento e uma significação sexual ao conhecimento. Pois bem, ele diz isto cada hora de imaginar. Isto corresponde mais ou menos ao que diz a neurobiologia hoje, não é? Aquilo que, por exemplo, António Damasio se esforça por argumentar é que a linguagem não tem eficácia nenhuma. É secundário, terciário. O que interessa é que nós pensamos por imagens. São imagens que nós depois temos que eventualmente saber distinguir. Trata-se apenas de imagens cerebrais, imagens que o nosso cérebro tem a capacidade de formar, ou haverá tal coisa das imagens mentais? Será que uma coisa corresponde à outra? Está uma discussão em aberto, mas para ele são as imagens que contam. Claro, há a máquina, não é? O organismo, mas nós temos essa capacidade e por isso todos os nossos pensamentos, mesmo os nossos pensamentos morais, não são mais do que aperfeiçoamentos, evolutivos, etc., dessa maquinaria básica, enfim, que nós encontramos na neurobiologia. O imaginário compreende também aquilo que Sartre chamava o imaginário. Um livrinho que escreveu, até relativamente célebre, certas pessoas, e que tem também a ver com aquilo que nós chamamos de imaginação criadora, etc. Há toda uma série de questões ligadas ao imaginário, mas o imaginário não é o simbólico. O simbólico está deste lado. E o que lá que chamam simbólico não tem nada a ver com tudo aquilo que se chamou, ainda se chama simbolismo, simbólico, etc. O lugar do simbólico em Lacan é a palavra. Como ele diz, é a função da fala no campo da linguagem. O texto de 1953. Ou seja, é a relação que nós temos com a palavra. Não com as imagens, mas com a palavra. Não só com as palavras que nos dizem, as palavras que nos educaram, por exemplo, as palavras dos nossos pais, as palavras que nós lemos, mas também com a palavra, de certo modo, que nós temos que assumir se queremos falar em nosso próprio nome, não apenas somos os papagaios dos outros. Que é já uma preocupação cartesiana, não é? Aprendam a pensar por vós próprios, não é? Ele escreve o discurso do método em francês e não em latim, porque ele diz que mesmo as mulheres podem pensar. Estão a ver? Nós somos todos esclarecidos. Então, temos esta dimensão que interessa particularmente a psicanálise, porque se ela é uma prática da palavra, e isso interessa particularmente, mas há esta ideia que o princípio é o simbólico, e ele nesta época diz que há uma primazia simbólica sobre o imaginário, mas também sobre o real. O real não faz parte nem do pensamento ou do conhecimento, não faz parte, nesta altura, do que eles chamam de corpo funcional, depois a coisa vai para um bocadinho, mas deixamos isso, nem é da ordem do simbólico. E durante vários anos, Lacan nunca nos diz o que é o real. Ele não define o real. Se ele disser o real é, ele estava a criar uma espécie de ontologia do real, e o real não é nenhum ser, não é, por assim dizer. O real tem uma outra consistência, e, de certo modo, é a consistência que nós apenas podemos abordar através do sintoma. Podemos dizer assim, que aquilo que há de mais real para cada um de nós é o nosso próprio sintoma. E numa análise é a mesma coisa. Aquilo que é mais real e que resiste mais à análise é o nosso próprio sintoma. Antes de deixar a análise do que resolver o sintoma. Antes de deixar o meu marido ou a minha mulher do que resolver o sintoma. Antes de deixar o meu marido ou coisa qualquer. Antes de resolver o sintoma. Nós amamos o nosso sintoma como a nós próprios. São aqui na frase do Evangelho. Amo o teu sintoma como a ti. Por isso, esta dimensão só vai ser esclarecida propriamente no final do ensino de Lacan, mas ela vai, enfim, descendo ao longo da obra de Freud. Então, qual é aqui a operação de Lacan, no primeiro tempo, relativamente àquilo que dizem os seus colegas psicanalistas? Colegas que um dele conhece, conhece bem,
referiu-se às elites das instituições que o formaram, não é? Psicanalista de idade, posto importante na hierarquia das instituições, mas cada vez mais, não é? A maneira como ele pratica, não é? Elabora e lê Freud, elabora a psicanálise de Freud, o distingue, não é? Diferencia dos psicanalistas da época, que são os psicanalistas de hoje, não estão nada diferentes. Tem outras gravatas, tem outros cortes de cabelo, tem outros fatos, são todos iguais. Os psicanalistas dessa época e os de hoje. Não mudam, não é? O que Lacan diz é mais ou menos isto. Se vocês lerem Freud, e eu dou-vos referências, se for preciso, vocês não conseguirem lá chegar sozinhos. Se vierem aos meus seminários ainda é melhor, porque vão aprender mais coisas. Mas se vocês fizerem isso, vocês vão se dar conta de facto que Freud diz que a psicanálise é uma utopia. O psicanalista, numa análise, tudo parte e passa pela palavra. Não há mais nada. Não há contactos físicos, massagens, outras coisas. Não há contactos químicos, medicamentos, etc. Na altura também, Freud também, havia cocaína. Mas não havia estas maravilhas, os Prozac, Fauno, etc. E outras maravilhas da técnica. Bom, não se trata de pedagogia, não se trata de dar conselhos e lições aos analisantes, os sujeitos que estão em análise. Então o que é que se trata? Trata-se de deixar falar livremente, dar-lhe a palavra, na sua inteira liberdade, não se submeter a regras de educação, conveniência, etc. Deixá-lo falar livremente do que lhe apetecer, do que lhe passa para a cabeça. De modo a deixá-lo dominar à vontade. E depois estar atento, não é? E ter, quando diz, uma escuta flutuante, ou seja, uma escuta que acompanhe aquela associação de ideias e de palavras do outro lado. E de vez em quando, não é? Como o psicanalista não é surdo nem mudo, de vez em quando o psicanalista fala. Raramente, enfim, nas psicanálises como deve ser. E esta pequena palavra que de vez em quando sai, não é? É uma palavra que deveria ser preciosa. Uma palavra que, de certo modo, apenas vai recuperar qualquer coisa do que se escutou. Mas, porque há analisamos, não é? Que se queixam disso, que eu falo, você não diz nada. Falo, no final, você não diz nada, mas tem que ter profissão, não é? Quem me dera, não é? Não se aconselha. Como profissão. Não existe. Mas há esta ideia que o psicanalista está calado, não é? Porque quando diz chega. Uns brincam com isso, a técnica do bumbum, do blá, notas, não falta para a psicanálise, a psicanálise é uma das coisas que me mete mais bem dispostos, a quantidade de notas, como os gatos. Então, o que se passa, não é? É que Lacan diz o seguinte: bom, se a psicanálise é efetivamente aquilo que Freud diz, se as coisas partem sempre da palavra, passam pela palavra, e os efeitos que existem sobre a alma e o corpo são efeitos da palavra, não há mais nada. Se ela é uma talking cure, uma coisa que ela fala, então convém que vocês saibam o que é a fala. E eventualmente como é que esta cura. Porque eles não sabem. Não sabiam nem sabem. Continuam a não saber, nem se interessam muito por isso, a não ser de maneira que o permita não chegar lá. Ou o que é falar. Ou seja, que os psicanalistas, como ele diz, esqueceram o próprio princípio da psicanálise. E por isso, a partir do momento em que nós metemos outra coisa no lugar da fala, por exemplo, as emoções, os sentimentos, as cognições, imediatamente nós já não estamos a praticar psicanálise, estamos a praticar outra coisa e perdemos nessa confusão mental. É por isso que muitas vezes os colóquios dos psicanalistas não lacanianos, ali vocês olhem lá, parece que estão na torre da Babel, para ela ter desmoronado. Mas não percebe bem, naquela cacofonia, onde é que está o fio condutor. Quais são os conceitos fundamentais, orientadores, etc. Ou então, eventualmente, há um autor que serve de
Bíblia, né? Mas instalou-se uma confusão enorme no reino da psicanálise, assim, e é contra isso que Lacan se insurge. Em particular, relativamente à questão do princípio, e o princípio é a palavra. Bom, o que é que há de novo? Digamos que o que Lacan faz é, por um lado, interroga então o que é a palavra. E para isso ele precisa de uma coisa que Freud não tem. Ou seja, ele beneficia daquilo que chamou a viragem linguística. Quer dizer, a linguística moderna forneceu um modelo às ciências humanas ou conjecturais, mas também a outros tipos de ciências. Quando a genética molecular começa a falar de código, de mensagem, é o modelo linguístico que está a utilizar. E só foi possível depois perceber que a linguística moderna, a linguística geral, a linguística científica, ter se constituído. O que implica que os livros, dois livros em particular, escritos sobre o signo de Peirce, qual há cada menos importância, e a Europa também, e o curso de Linguística Geral de Saussure, tem um aluno, tem começado a ser lidos, comentados, etc. Freud não pôde fazer isto porque ele não tinha acesso a estas, digamos, a abordagem linguística da linguagem. Cada vez que ele se preocupa em elaborar uma teoria da Tolkien, ele está sempre aquém da prática, aquém da própria definição, porque ele apenas pode recorrer a autores que são da época pré-linguística. Normalmente ele vai citar os melhores da época, né? Seja do lado da etimologia ou da filologia, bom. Mas são autores que não têm envergadura de Saussure e aquilo que ele proporcionou. Ou seja, que, em particular, Lacan vai extrair do ensino de Saussure, é primeiro o que eu chamo o algoritmo do signo linguístico, e depois ele vai mostrar que o elemento que está em jogo na estrutura da linguagem é o que Saussure, os históricos chamam de significante, mas Lacan explica que o significante não é exatamente o que disseram os históricos, nem Saussure. Mesmo se em Saussure nós podemos encontrar passagens, normalmente não são os desejos do curso, onde isso está atento. Ele vai dizer, de certo modo, que o significante é o elemento material da linguagem, que se trata do elemento fónico, o fonema, o som da palavra, e não a imagem acústica, como dizia Saussure, que aí está o erro, porque o som não é a imagem acústica, a imagem acústica é uma imagem mental, ou cerebral. O som tem uma mentalidade exterior. O significante é ou o fonema, quando se trata da palavra falada ou da fala, ou a letra, quando se trata da palavra escrita. Não é? É esse o elemento. E ele vai explicar também, em particular, que aquilo que se obtém como significado, quando se analisa um sonho, o sentido do sonho, ou fala-se de um lapso significativo, de qual é a significação. Isto, a dimensão do sentido, do significado, da significação, é uma dimensão que está sob a estrita dependência do significado. Seja, é preciso que haja qualquer coisa ao nível do significado para que haja uma xista de sentido, e não o contrário. Normalmente o que se faz na psicologia e na certa psicanálise é ir à procura do sentido, sem passar pelo significado, e está tudo estragado. É verdade, muitos exemplos, não há tempo. A outra coisa é a dimensão do significante. É uma estrutura, uma forma, um sistema, como diz Saussure. A estrutura da linguagem do Saussure é a língua, não é? E depois há o tempo da língua, não é? Ou seja, o locutor, aquele que vai enunciar a partir desse tesouro da língua, e que é, enfim, aquele que fala, é o sujeito que fala. Isso, essas duas dimensões, Lacan vai introduzir a psicanálise, porque a psicanálise pratica sempre uma língua, e em mais nenhum outro lugar. E tem que ser uma língua que os dois falam. Os dois parceiros, digamos, do artifício. Ou seja, se alguém vai fazer uma análise em chinês, mandarina, e o chinês é o mesmo chinês para mim, não há análise. Tem que, enfim, funcionar ao nível do mesmo código. Mas
sujeito da psicanálise é o sujeito que fala, e mais nenhum outro. Ou seja, é um sujeito, se quisermos, é o sujeito significante, não vou complicar muito isso, é o sujeito que fala, que diz umas coisas, não é? Ao psicanalista. É isto? Não. Quer dizer, o sujeito da psicanálise não é aquele homem, ou mulher, ou criança que chega, vestido de uma certa maneira, penteado de uma certa maneira, enfim, mal disposto, bem disposto, não é nada disso. O psicanalista, mais uma vez, não é cego, surdo, etc. Pode ver estas coisas, mas não é isso que se analisa. Apenas se analisa aquilo que é dito, né? Aquilo que se diz, não há nada. Que se pensa a psicanálise a partir ao processo da psicanálise, como dizem os outros, na pessoa do cliente, ou seja, no ego. E o que nos interessa então é como é que o sujeito tem um ego desenvolvido ou não tem um ego desenvolvido. Como é que o sujeito está consciente daquilo que ele é como ego, etc. Ou, eventualmente, para os seus conflitos, entre esse ego e o superego, para não sei bem. Ou então, aqueles que dizem, bom, o ego é importante porque tem relações. A psicanálise, no caso, é relação, então, e essas relações são chamadas relações de objeto. Não é? O que é que são esses objetos? Para buscar a mãe da mãe, a mãe, não sei bem. O que diz são teorias pré-fabricadas, que depois são aplicadas muitas vezes nos escritos, na clínica, e que não servem para nada, na realidade, numa análise. E é isso que lá quer contrapõe. O que nós temos é pôr teorias na gaveta, etc. E sobretudo, escutar o que eles nos dizem, porque eles nos dizem é o mais precioso. É a chave, não só das supostas curas, mas da nossa elaboração teórica. E isso foi pensado em mostrar-vos a partir do sonho, como é que Freud chegou às suas conclusões sobre o que era o sonho e a evolução dos sonhos a partir do que tinha escutado nos sonhos, nos seus próprios sonhos, dos seus analisadores. Bom, Freud tem uma relação especial, de facto, com os sonhos e com a interpretação dos sonhos. Já vos falei, por exemplo, que ele pede ao editor para publicar o livro do nonsense, ou seja, que ele considera que a sua coisa, nos chama a partida, a sua invenção, começa e em grande parte se baseia na interpretação dos sonhos. Ele está convencido que descobriu finalmente o mistério dos sonhos. E até sonha que um dia vai ter uma placa em cima da casa onde nasceu, a dizer: aqui nasceu o professor Freud, aquele que revelou o mistério milenar dos sonhos. E apesar de tudo, não é? Os sonhos são uma coisa que todos nós sonhamos. Não precisamos ser loucos, doentes, mentais, outras coisas. É para sonhar. Todos nós sonhamos, mas aqueles que dizem que não sonham, sonham. Ou pelo menos lembram-se que já sonharam. E por isso, digamos que o sonho faz parte do que se chama a psicopatologia da vida cotidiana. A psicologia da gente normal, do dia a dia. E porquê a psicopatologia? Porque o fenómeno onírico, regra geral, é incompreensível. Os sonhos são coisas esquisitas, bizarras, distorcidas, contraditórias, impossíveis. Nós andamos a voar, nós caímos num precipício e depois chegamos cá abaixo, está tudo bem. Sei lá mais o quê, outras vezes ações alegres, outros tristes, às vezes ficamos a suar, gritamos, acordamos, sobressaltados, outra vez, ao contrário, queríamos é ficar mais tempo no sonho, estava tão bom. Enfim. Mas, o que é que a gente anda a sonhar e porquê é que a gente anda a sonhar? Sempre foi um grande mistério, mas houve também sempre um grande interesse da humanidade pelos sonhos. E Freud, no fim de contas, quando ele resolve tal mistério, que é uma resolução parcial, a gente explica, ele dizia isso, afirma isso, na questão dos sonhos, que o sonho foi, para ele, a via régia, o caminho real, para a decifração dos sonhos, a decifração do inconsciente, digamos, na vida psíquica. Ou seja, ele atribui precisamente um papel ponderante, importante, até porque até pelo modo como se conta o sonho. Porque quando as pessoas vêm fazer uma consulta de análise, vêm contar a sua vida. Porquê é que contam a sua vida? Porque já se contaram imensas vezes a sua vida. Então, se calhar, tem explicações todas para os seus sintomas. Não é? Eu sei que tenho este sintoma e já fiz uma retrospeção, vi uma introspeção, etc. da minha vida, e por isso eu vou-lhe apresentar
as coisas tal como eu as organizei, as racionalizei, tenho consciência dela. E quando isto não acontece, quando a pessoa, por exemplo, vem sem nada para dizer, às vezes é angustiante. Mas estou feliz, não tenho nada para dizer. O que é que eu vou dizer? Não preparei nada. Isto aqui é ligar para a nada. Se não tem nada para dizer, acho que as coisas saiam. Mas o que é que eu quero dizer? Quer dizer que normalmente nós somos não só ensinados a falar corretamente, segundo as regras, quando falava da comunicação, das conveniências, as regras da gramática, da sintaxe, etc. Mas fomos também, a escola está lá para isso, para ensinar-vos a falar racionalmente, né? Vamos dizer disparates. Né? E por isso nós temos tendências quase espontâneas, não sei exatamente aqueles que dominam, que é isto a céu aberto, né? Temos tendência a organizar as coisas, a falar de uma maneira compreensível, né? Tem algum sentido, e até vos vamos perguntar, será que isto faz sentido para si, etc. Ora, os sonhos, precisamente, é o avesso da medalha. Os sonhos é que as pessoas vêm contar os sonhos e elas não só não percebem nada dos seus sonhos, parece uma coisa sem sentido, normalmente, mas o próprio modo de contar os sonhos, de certo modo, segue a tal regra da associação verbal. Ou seja, todos os sonhos tapam as vêm, né? Fica toda uma grande confusão. A palavra não se percebe muito bem o que é que será. E por isso ele dá uma importância especial ao sonho, porque o sonho aparece precisamente como um fenómeno que escapa, não é? Toda a lógica da consciência, da vontade, da compreensão psicológica, etc. E não só. Por outro lado, nunca foi ele que pediu aos seus pacientes para lhes contarem sonhos. O próprio Freud interessou-se os seus próprios sonhos, mas eu nunca pedi às pessoas, como eu também. Sei que eu esqueço. Alguma vez tenho feito, não peço nunca a ninguém por outros sonhos, não é? A minha prática. Não, são as pessoas é que vêm contar os sonhos. Que é esquisito. Estou a ver Freud, que à partida se instalou como médico em Viena, não estava lá como intérprete dos sonhos, não é? De repente ele vem, é um médico, vêm doentes, com problemas físicos, aparentemente, vêm pedir um tratamento, que ele está interessado em tratar, mas de repente ele deixa-os falar livremente e eles contam os sonhos. Outra coisa que me surpreendeu foi quando eles começaram a contar a vida sexual. Eu também não estava lá para ouvir perceber tudo ao pouco, mas assim aconteceu. E como ele percebeu que era preciso deixar falar as pessoas livremente, ele achou que deveria, apesar de tudo, se as pessoas escolheram falar dos sonhos e não de outra coisa, do diabo e Deus, ou das grandes questões sobre a metafísica ocidental, é porque deve haver uma relação qualquer entre esses sonhos e os sintomas que ele apresenta. Não é? Ou seja, a relação que ele vai dizer é que são mais formações do inconsciente. E então, digamos que é assim que ele começa a investigação sobre os sonhos. O que é isto? O sonho, não é? Porquê é que eles vêm contar os sonhos, etc. E então ele lê tudo que chega às mãos, e na altura era mais complicado, temos a internet, na altura não era bem assim. Ele lê tudo que chega às mãos como literatura sobre o sonho. Inclusive, há um autor grego, que é particularmente interessante, que ele conhece, mas ele tem acesso à obra dele, desse autor, uma obra amputada, censurada, e por isso, se ele tivesse lido certas passagens, às quais ele não teve acesso, Artemidor, Tales, Freud teria gostado muito, mas infelizmente ele não pôde ter acesso a toda a obra, mas fala desse caso. Ou seja, ele percebe que desde sempre, não é? Em todo tipo de povos e civilizações, sempre houve o interesse pelos sonhos. Os sonhos sempre foram uma espécie de mistério. E que não só houve interesse, mas houve pessoas que se dedicaram à interpretação dos sonhos. A decifrar, enfim, aqueles enigmas. E para isso, através da experiência, através de codificações, que são aquelas que nós encontramos hoje nas livrarias, que os psicanálise estão lá, aqueles dicionários de sonhos, etc. Não sei se vocês têm nisso. Se não querem gastar dinheiro mal gasto, não podem ter essas coisas. Mas explica, não é? Que aquela arte quer dizer aquela coisa, todas essas cirurgias. Freud percebe-se que desde sempre houve pessoas que
esse respeito é que os sonhos tinham um sentido. E que era preciso entender aquele sentido. E qual era então a grande tese a esse nível? É que os sonhos eram mensagens dos deuses. Deus, ou os deuses, já comentei isto, não é? Enviava mensagens aos humanos através dos sonhos. E é por isso que era importante não desconhecer essas mensagens do além, não é? Para estarmos precavidos e, eventualmente, podermos utilizar essas informações para a nossa vida. A nossa vida podia ser, por exemplo, um combate militar, uma guerra, qualquer coisa qualquer, mas podia ser simplesmente para plantar um certo momento na terra, um certo produto. Por isso, a minha interesse em decifrar, e daí os tais intentos dos sonhos. Mas a tese aqui é que os sonhos têm um sentido, e qual é esse sentido? É uma mensagem. E depois, Freud também teve acesso a toda uma série, toda uma imensa literatura, em particular essa até mais contemporânea dele, que previnha, enfim, dos seus colegas, médicos, cientistas, etc., e que são ainda os nossos cientistas e médicos, aqueles que trabalham nos laboratórios de neurofisiologia do sonho. Se vocês querem perceber o que é o sonho fora da psicanálise, não é isso. Se quiserem, não vale a pena aí, que não vou aprender nada sobre o sonho para a secreta. Mas os cientistas e os médicos, o que é que eles dizem? Dizem que o sonho não é um fenómeno natural, físico, orgânico, mas que não tem o mínimo sentido. Os sonhos não têm sentido, se formariam os psicanalistas, intérpretes de sonho, que não têm sentido nenhum. Apenas têm uma função orgânica, mas não é sentido. Quer dizer, fazem parte da vida, e a vida, a princípio, não é assim. Há alguma economia vital, não há grandes desperdícios, por isso, se o sonho e os sonhos estão lá, quer dizer alguma coisa ao nível da vida. Então vamos lá saber o que é. E o debate continua, porque parece que o professor Cascaldas na rádio, na cena uma, das outras vezes, dizia que o sonho era um burocrata, que arrumava as informações de urnas, etc., em arquivos, pastas, etc., dava assim uma ordenzinha à noite, depois de manhã nós fazíamos tudo arquivado. É engraçado, a hipótese, não é única, mas enfim, bom. Mas evidentemente, quem nos dera a nós psicanalistas que os sonhos fossem isso, podíamos ser arquivados logo na sessão a seguir. Então, aqui estas duas teses. Uns diziam que o sonho tinha um sentido, que estava interpretado, e outros diziam que o sonho tinha um único sentido. Explicavam os fenómenos oníricos, por exemplo, através dos fenómenos existidos. Ou seja, hoje tive um pesadelo. E porquê? O que é que tu fizeste ontem? Porque tenho de comer e de beber. Pois não é normal. Estômago, tive um pesadelo. Ou seja, o sonho está de estômago e não está no corpo. Ora, o que Freud nos veio dizer, não é? Depois da sua análise, é que o sonho, de facto, tem uma relação com sintomas, etc., que é uma formação do inconsciente. O sonho que interessa à psicanálise, o sonho que se analisa, é o sonho com formação do inconsciente. Isto implica o quê? Precisamente é que depois nós temos acesso ao inconsciente de alguém, não é através de um laboratório de neurofisiologia, de neurologia da mente. Não. Não temos acesso ao inconsciente de alguém, senão uma maneira de passar pela palavra. Ou seja, o sonho que se analisa é o relato do sonho. Não é de maneira nenhuma o fenómeno neurofisiológico que se estuda nos laboratórios. Os cientistas não têm nos seus consultórios maquinaria e é para isso, não é? Essas maquinarias que existem hoje para ver as novas imagens cerebrais, etc. Isso não nos interessa, porque eventualmente nós podemos ver hoje o cérebro, o ouvido e a cores, não é? E, por exemplo, se nós temos os elétrons colocados no sítio certo, podemos eventualmente, durante o sono, ver que há assim umas manchas vermelhas que passam por ali, depois há umas verdes que chegam por aqui, depois que aquilo se mistura. Isto é que é o sonho, isto é que é o verdadeiro sonho. Só que a gente pergunta depois, então, e o que é que ele está a sonhar? E porquê é que ele sonhou este sonho hoje e não sonhou ontem? Espera aí. Ou seja, não sabe. Viu-se qualquer coisa no ecrã, mas não sabe nada do sonho. Ora, precisamente, aquilo que se analisa é o relato. Aquilo que as palavras, são as palavras do sonho. Quando alguém conta um sonho ao psicanalista, que eu fiz ontem, que eu fiz na infância, outra coisa qualquer, eu conto com um certo número de palavras
aquilo que eu imagino, ou eventualmente me recordo do que eu sonhei naquela altura. Isto é que é um sonho que interessa. Agora, o próprio fenómeno neurofisiológico não interessa. É interessante, certamente tem uma função, mas não é isso que interessa a psicanalista. E aí é que está o problema, é que quando nós temos, enfim, o que o analisar nos diz, né, ele dá-nos acesso aos significantes do sonho. Enfim, as palavras, os Freud, as sílabas, as frases, as letras, compõem o relato do sonho. É isso que o analisar dá ao psicanalista. Mas o psicanalista, à maneira do psicólogo e de outros intérpretes dos sonhos, os psicólogos não competem nos sonhos, tenta ir à procura do sentido daquele sonho sem passar pela rede significante, ele nunca lá chega. Ele engana-se sempre no sentido do sonho. Forçosamente. Para terminar, eu vou dar um exemplo, já subejamente conhecido, há alguns que estão aqui, peço desculpa para eles, mas porque é tão simples e eventualmente pode ajudar a fazer entender. E que parte de um sonho que me contaram a mim, enfim, uma paciente minha que tive há muitos anos, que um dia de manhã, tive uma consulta de manhã, e ela vem muito agitada, até um pouco perturbada, por causa de um sonho que ela teve, mas vocês vão ver quando eu vos contar o sonho, que o sonho nós não percebemos porque é que ela vem tão perturbada ou agitada, que o sonho, enquanto espécie, não tem interesse nenhum, isto é a primeira, do ponto de vista da datação, da consciência, e isso tudo vale para ela pela incompreensão. Ela não percebe o que é que teve aquele sonho. Mas, no entanto, ela vem cedo contar naquele sonho e vem um pouco na expectativa que eu, como especialista dos sonhos, entre aspas, pudesse dar a solução. E o sonho é muito simples. Ela começou o seguinte, ela diz que teve aquele sonho na noite anterior, não é? E o sonho consistiu no seguinte, ela diz que eu sonhei que passeava com duas mulheres por Bruxelas. Sonhei só isto, estão a ver? Isto parece psicólogo e homem, as piadas, tem que se pagar só e continuar o seu problema, não é? Ou seja, a ideia isto não tem interesse nenhum. E depois de contar este sonho, ela tem este comentário. Bom, eu não percebo porque é que fiz este sonho, porque eu nunca quis ir a Bruxelas. Eu nem sequer tenho nenhuma imagem de Bruxelas, eu digo uma imagem de postal, televisão, etc. E porquê é que eu fiz este sonho? Acho que eu explico mais. Que é esquisito porque este sonho parece inócuo, sem importância nenhuma, e depois há aquela agitação, há aquele pedido de ajuda, e o que fazer disto? Não é? Algum de vocês quer tentar ser psicanalista uma vez na vida? Depois nos logo do outro lado, nem sequer. Alguém quer interpretar isto? Não falam daqueles que já conhecem isto de eu já falei isto, tem várias aulas, seminários, livros, tradução. E até às vezes os meus alunos fazem tradução, falar de psicologia. Quando eu os encontro 10 anos depois, das terminais licenciaturas, dos mestrados, e eles me cumprimentam, depois escrevem no mim, não é? Normalmente a única coisa que eu escrevo nas minhas aulas é este sempre, estão a ver? Extraordinário. Isto era engraçado, porque se me explicar um bocadinho a interpretação dos sonhos, mas para ir mais depressa, já que não temos muito tempo, eu só queria dizer que eu quando contei a primeira vez os sonhos numa aula, depois também pedi para interpretarem o sonho, e eu já ouvi todo o tipo de interpretações deste sonho. Ou seja, pessoas que iam à procura do sentido do sonho, sem ligar os significantes do sonho. Por exemplo, disseram que era um sonho de viagem. Viajar, não é um sonho de viagem. Mas, curiosamente, ela diz que nunca quis ir a Bruxelas. Pelo menos para aquela cidade, nunca lhe apeteceu ir. Portanto, o que é que ela sonhou precisamente que ir? Outros disseram assim, ela estava com duas mulheres, sim, isto era um sonho lésbico. Quem sabe? Como é que se chega lá? Não? Como é que se chega lá? Ou seja, nós podemos imaginar tudo. Não? Houve uma aluna que diz assim, professor, tem certeza que ela disse Bruxelas? Disse, não,
que ela me disse. Mas que mau gosto, ainda se fosse Paris, agora Bruxelas, que tanto perfeito.